Bolsonaro lá no aeroporto, na despedida de Michele, a ida à posse de Donald Trump, chorou copiosamente. Isso motivou você? Tocou você em alguma questão? No vídeo de hoje irei trazer aqui algo importantíssimo. Irei falar sobre a não ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump devido o ministro Moraes negar o passaporte, e também irei falar sobre o choro de Bolsonaro, e também a Michele vai brilhar lá na posse de Donald Trump. Tudo isso irei abordar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha o vídeo e aperte o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que postaremos aqui neste canal. Primeiramente, vamos falar sobre o choro de Bolsonaro. Vamos assistir um trechinho do choro e já volto para nós continuarmos. Aí eu pergunto para você, esse choro de Bolsonaro foi um choro sincero? Foi um choro real? Eu vou dar aqui logo já de cara a minha opinião, porque que eu não acredito neste choro de Bolsonaro. Vou dizer para vocês aqui neste vídeo. Lembrando que ainda irei falar do Moraes, irei falar também da Michele, que na minha opinião vai brilhar lá em Washington. E ainda mais se ela conseguir fazer algo que eu vou falar para vocês, já aguardem aí. O choro de Bolsonaro foi sincero? Galera, eu não acreditei no choro de Bolsonaro. Primeiro, este choro está virando piada, está virando meme. O mundo inteiro está repercutindo o choro de Bolsonaro. Por que aquele choro? Por que aquele choro de Bolsonaro? Aí eu pergunto para vocês, gente, para mim Bolsonaro, ele é o meu candidato, justamente para tirar o Lula. Se ele fosse elegível e estiver em 2026, eu vou votar em Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu sou conservador. E o Lula, infelizmente, ele está levando o país para o abismo, para o precipício, voltando aqui no choro de Bolsonaro. Quantas e quantas pessoas que não estão lá na Papuda, presos sem ver o sol quadrado, presos sem saidinha, presos sem auxílio reclusão, presos sem nada, sem seus filhos. Vocês sabem, a cabeleireira Débora, que pintou, que escreveu na estátua lá, perdeu o mané, 14, 17 anos de cadeia em regime fechado. E o Bolsonaro chorando, o Clezão morreu na Papuda e o Bolsonaro chorando. Gente, políticos, em sua maioria, só pensa em si mesmo. Esta é a realidade. Não adianta eu vir aqui e passar o pano para Bolsonaro. Se fosse em outra oportunidade, a esquerda iria estar adorando esse vídeo aqui. Mas a gente aqui fala a realidade. A gente aqui não passa pano e não passa a mão na cabeça de ninguém. Como eu disse, eu votaria em Bolsonaro para tirar o 9-dedo do cargo. Votaria com certeza, justamente para tirar o 9-dedo, pelos princípios basilares que Bolsonaro ainda tem. Só que o homem, todo ser humano, é falho. Então, esse choro de Bolsonaro aí, não me convence. Esta é a realidade. Não me convence. Deixe nos comentários aí se o choro de Bolsonaro te emotivou. Eu fiz até um vídeo dizendo que o choro de Bolsonaro cortava o coração, partia o coração, mas eu comecei a rever e fazer uma análise
Não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Por quê? Se Bolsonaro, quando perdeu as eleições, pegasse o seu bonezinho, falasse: pessoal, agora nós iremos ser oposição deste atual governo. Se Bolsonaro, lá dos Estados Unidos mesmo, quando ele perdeu as eleições, ele correu para os Estados Unidos. Se de lá dos Estados Unidos ele fizesse um vídeo, dizendo assim: pessoal, vão para suas casas, pelo amor de Deus, perdemos as eleições, vamos nos preparar para a próxima. Se Bolsonaro fizesse isso, nada do 8 de janeiro tinha acontecido. Não tinha acontecido. Ficou naquela história, 72 horas. Não tinha nada. Na minha opinião, nesta questão, neste ponto, o presidente Bolsonaro foi um covarde. Por isso que eu não acredito no choro de Bolsonaro. Essa é a realidade. Eu não acredito. Como eu disse, homem chora sim. Chora e chora muito. Todo homem chora. Eu já chorei muitas das vezes, em várias circunstâncias, por N motivos. Mas o choro de Bolsonaro não me convence, justamente porque ele, quando deveria agir como um homem, como um estadista, como um presidente, não agiu quando teve a oportunidade. E agora está chorando pitangas. Agora, passando já para o caso Moraes, como eu disse no início do vídeo, que Moraes deu um tiro no pé ao não liberar Bolsonaro para a viagem. Quando o Moraes proíbe Bolsonaro de ir aos Estados Unidos segurando o seu passaporte, ele dá um tiraço no pé e argumentos fortíssimos, plausíveis, para constatação do que está acontecendo no Brasil. Ou seja, ele abriu o leque, ele abriu as cortinas para o mundo inteiro, mostrando o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse foi o tiro no pé de Moraes. Esse foi o tiro no pé daquele que está governando o país, Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Esse rapaz aqui. Então, esse foi o tiro no pé, porque se ele libera o passaporte, ia passar um pano ali lá nos Estados Unidos, ou seja, Bolsonaro não ia nem ser notado, O que está acontecendo? A mídia do mundo inteiro está questionando. O que está acontecendo no Brasil? Por que Bolsonaro não veio para a posse de Donald Trump? Já que foi convidado sim. Ele tinha o convite sim. Apareceu aí um influenciador aí dizendo que você compraria pela internet. Não. Entraria, bastasse entrar no site, lá estava tudo certo. Não. Então, pessoal, a questão de Moraes de dar o tiro no pé foi que ele perdeu a narrativa. Ou seja, se ele libera o Bolsonaro, a narrativa de golpe estava perfeita. Estava perfeita. Se ele libera o Bolsonaro para viajar para a posse de Donald Trump, primeiro, o mundo não iria estar com tanto olhar no Brasil na questão das liberdades de expressões, liberdades de pensamentos que estão sendo infringidas no Brasil, cancelamento de redes sociais como o X. Vocês entendem como Moraes deu um tiraço no pé? E isso com certeza vai ter consequência. Esta é a minha opinião. Deu um tiraço no pé. Até mesmo você que é de esquerda aí, você nem pensou nisso. A narrativa poderia estar sendo fortalecida com a ida de Moraes lá para os Estados Unidos. E o pior, e se Bolsonaro resolve não voltar, aí o veredito
iria estar feito. Aí o martelo iria estar batido. Se Bolsonaro viaja e fica lá pedindo asilo político, a narrativa estava perfeita para a esquerda dominar de fato o poder. Mas com esta não ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump, escancarou as cortinas abriram assim aqui no Brasil. Agora, falando da Michele Bolsonaro, que na minha opinião tem tudo para ser presidente do Brasil e se candidatar em 2026. Michele Bolsonaro. Guardem bem esse nome. Ela já está se preparando politicamente para 2026, pessoal. Michele Bolsonaro, ela está se preparando para 2026 e tem todas as probabilidades de ganhar as eleições e tornar presidente do Brasil. Michele Bolsonaro. Agora, você vai ver que o que vai dar o que falar e o mundo inteiro vai estar de olho se a Michele Bolsonaro conseguir dar uma entrevista que seja para qualquer jornal, seja a Fox News, seja o New York Times, seja ou seja, qualquer jornal lá que ela abrir a boca, falar alguma coisa, inclusive aquilo que ela falou no aeroporto antes da viagem. Olha só, olha o que ela disse antes da viagem para a ida para Washington. Olha só aqui. Este pequeno intervalo aí, que ela deu essa entrevista antes de partir para Washington, se ela falar isso lá, o mundo inteiro iria estar de olho em Michele Bolsonaro. Fora isso, pessoal, existem a visibilidade. O Donald Trump nos Estados Unidos não é apenas uma qualquer eleição, simples assim. Não, é o país mais poderoso do globo. E na segunda-feira, a partir aí de 1h da tarde, o mundo inteiro estará de olho nos Estados Unidos. E o mundo inteiro estará de olho na posse de Donald Trump. Só para recapitular o que nós acabamos de falar nesse vídeo aqui. Primeira parte eu falei sobre o choro do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que na minha opinião foi um choro de crocodilo. A segunda parte que eu trouxe para vocês foi que Moraes deu um tiro no pé devido não liberar o passaporte de Bolsonaro para a posse de Donald Trump. O terceiro ponto que eu trouxe aqui e o último é que a Michele Bolsonaro vai brilhar lá em Washington, principalmente se der alguma entrevista. E outra coisa, o mundo inteiro vai estar vendo. Se você gostou desta análise, desta opinião, curta, compartilha, divulgue este vídeo, este canal e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que postaremos aqui neste canal. Max Notícia, tamo junto, aquele abraço. Fui!